Boa tarde, Brasil. Hoje vamos falar do equilíbrio das contas públicas. Você sabia que até o ano 2000 o que era relevante era saber se existia déficit ou superávit nas contas públicas? Assim era entendida a diferença entre as receitas e despesas, ou seja, tudo aquilo que ingressava de recursos e aquilo que era gasto. Era considerado o déficit o resultado da execução orçamentária e financeira. Sendo deficitário, era tido como ruim. Hoje, isso mudou. Desde os anos 2000, precisamente, isso mudou. Passou-se a verificar, a constituir, melhor dizendo, dois grandes grupos. Um grupo de despesas chamadas despesas primárias e um outro grande grupo de despesas chamado despesas financeiras. As despesas financeiras que representam a rolagem da dívida e os encargos da dívida foram apartados nesse grande grupo e sobre isso ninguém fala e ninguém mexe, porque isso se trata da dívida pública. O outro grande grupo das despesas, como já disse, são as despesas primárias, que são a execução da despesa que ocorre todos os dias, e são aquelas despesas com o custeio da máquina pública, com as despesas da saúde, educação, segurança, todas essas despesas que o poder público faz. Qual a relevância entre se distinguir o que era feito antes para apurar o resultado e o que é feito hoje? É porque antes não havia essa segregação da conta de encargos da dívida, o que hoje há. Então, quando se compara hoje para todos os efeitos, são as receitas primárias menos as despesas primárias. Busca-se sempre a ter um superávit, chamado superávit primário. Mas desde o ano 2014, o Brasil vem apresentando sucessivos déficits primários. Ou seja, o Brasil não consegue arrecadar nas suas receitas, com impostos, contribuições e taxas, o valor que seria necessário para custear a sua própria máquina e uma parcela dos seus investimentos. Isso é gravíssimo. O país, desde os anos 2000, que passou a adotar essa metodologia, vinham tendo superávites primários. Mas a partir de 2014, do descalabro, do finalzinho do governo Dilma, isso se reverteu. No novo governo Temer, isso se acentuou, porque a meta passou a ser ter um déficit de 149 bilhões de reais. 2015, 2016, 2017, já vamos 2018 e finalmente 2019. Já sabemos que o ano que vem terá um déficit primário nessa ordem. Num vídeo vou falar especificamente dos encargos da dívida. Hoje vamos ficar no chamado resultado primário, que é esse déficit entre as receitas primárias, que é tudo aquilo que a União arrecada, e tudo aquilo que ela gasta, excluídos o serviço e a rolagem da dívida, que representam hoje quase 50% do orçamento. Então imagine você que a União arrecade um valor imenso, 2 trilhões de reais. Desses, quase 50% seria para pagar os encargos e rolagem da dívida. O restante para fazer frente às despesas primárias. E quero dizer que toda essa sistemática envolve muito o dia a dia da população. A cultura brasileira se desenvolveu no sentido de que as despesas sempre são crescentes. Se você pegar toda a série histórica, você vai ver que o orçamento nunca é reduzido às suas despesas. Mas você na sua casa, se você tem o seu orçamento e você perdeu um emprego, vai ter a sua fonte de receita diminuída, você reduz suas despesas necessariamente. Se você mudou de emprego e tem um emprego que lhe pague menos do que você ganhava antes, você também vai reduzir suas despesas. Você vai mudar para um imóvel mais barato. Se você tinha um carro, você vai passar a andar de ônibus. Se você comprava um produto mais que poderia ser tido como supérfluo, você vai deixar de comprar. O Brasil não faz isso. O Brasil teve, desde 2014, suas receitas diminuídas. Mas, ao contrário, o que você faria, que é reduzir suas despesas para se ajustar à nova realidade, o Brasil não fez isso. O Brasil, pelo contrário, continuou criando mais despesas. Aumentou-se
reajustou-se e deu aumentos reais para várias categorias do Poder Executivo. É bem verdade que os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público não tiveram aumento, ficaram restritos ao chamado auxílio moradia. Mas diversas categorias do Poder Executivo, principalmente auditores fiscais, analistas de finanças e controle, técnicos do IPEA, da SUSEP, da CVM, que é a Comissão de Valores Humanos, todos eles tiveram aumentos significativos, de onde que eles hoje se ingressam na carreira com praticamente ganhando em torno de R$ 20.000 de início na carreira. De modo que as despesas sumiram de tal forma. Um governo que entrar, e o governo atual e o governo que entrar, terão que pensar nisso. Não dá simplesmente para manter essa cultura de sempre aumentar o orçamento. É preciso cortar as despesas. Mas no Brasil, a cultura que prevalece, infelizmente, é aquela. Em toda a administração pública, ela é perdulária. Ela sempre no exercício seguinte, ela quer gastar, e de fato gasta, mais do que o exercício anterior. É uma barbárie. Todo ano se compra computadores, mesmo os computadores do ano anterior ainda estando perfeitamente utilizáveis. Todo ano se compra novos notebooks, mesmo os notebooks do ano anterior estando perfeitamente utilizáveis. E assim vai. As despesas, existe uma ânsia do gasto no serviço público, onde os administradores públicos, tendo orçamento, eles têm que gastar. No final do ano sempre sai o que se configurou, chamou jumbão, que é o crédito orçamentário para se gastar. Então a administração pública brasileira tem que mudar essa cultura. Não dá para continuar assim. Fazer pressão política para ter dotação orçamentária e simplesmente gastar, não pela necessidade do gasto, mas se gastar porque tem orçamento. Isso é um absurdo total. É preciso cortar os gastos, é preciso cortar as despesas, é preciso ter uma administração eficaz, que pense no país. Eu vejo órgãos públicos fazendo instalações de novos elevadores, fazendo novos prédios, fazendo verdadeiros palácios para prédios do Poder Judiciário e do Legislativo. Tudo isso desnecessário. Então, saiba de uma coisa, as despesas públicas são muito mal, os recursos públicos são muito mal aplicados. São aplicados onde não devia. E quando são aplicados com gastos de formas que não produzem os resultados esperados, que é o princípio da eficiência e da eficácia. De forma que eu convido vocês para nós continuarmos discutindo essa matéria nos próximos vídeos. Até mais, muito obrigado.